que eu não conhecia, falei com ele por telefone, mas conheço a história do pastor Gärtner. Não apenas nesta igreja, mas na cidade, no seminário, um homem de Deus que fez obras enormes. Até hoje nos assentamos nas cadeiras que o irmão fez, o pastor Arnaldo fez. Ou seja, bases sólidas. E é esta base que deu a estrutura necessária para que a obra fosse iniciada no período do pastor Márcio. Irmão Ernesto, por favor, aquilo que o irmão conseguir se lembrar, aquilo que o irmão quiser dividir com a igreja, as melhores histórias, as mais pitorescas, porque é o irmão que via, provavelmente, o pastor Arnaldo chegar chorando em casa. É o irmão que provavelmente via o orçamento financeiro sem condições de cumprir, e os momentos de oração e de súplica ao Senhor, por parte do pastor, junto com a família, para que Deus enviasse a solução. Então o irmão tem um lado dessa história que nós não temos. E se o irmão conseguir se lembrar e puder dividir conosco, seria uma grande honra. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Eu primeiro não posso deixar de agradecer a Deus e dizer que nós somos sempre muito alegres quando nos lembramos dessa igreja, dos irmãos e quando também estamos aqui. Essa semana, falando com meu irmão Edar por telefone, não sei se quantos aqui se lembram do Edar, o Edar se radicou no Paraná, logo se formou médico. Ele falou, manda um grande abraço para os irmãos, como eu gostaria de estar aí com vocês, né? Mas eu não gostaria de me esquecer de falar, eu me lembro, do pastor Arnaldo, colocando a mão no seu ombro, lá atrás daquele tempo antigo, pedindo que o irmão orasse, para o irmão se tornar diácono da igreja naquela época. Eu não vou lembrar o ano, não, né? E essa vitória, irmãos, pessoas como o Namuel, a gente também lida com essa questão de prefeitura, é muito enjoado. Eu não sei quantas pessoas diferentes nesses tempos o Namuel teve que estar com elas e lidar com elas para chegar a esse documento, para fechar essa obra, né? Então o irmão Namuel, pela sua organização, pela sua determinação, pela sua competência, irmãos, foi de grande valia, usado por Deus para vocês terem isso aqui construído e aprovado na prefeitura. É uma coisa muito importante. Mas uma das coisas que muito me alegra quando eu lembro, quando a gente vinha, desde que nós nascemos para cá, né? Eu não posso me lembrar de antes de 53, falei com aquela irmã, de 47, 53 para cá eu posso me lembrar de alguma coisa, mas antes de 53 não, né? Mas uma coisa que alegrava muito o meu coração, e eu sei que o pastor Arnaldo e a dona Edith também, papai e mamãe gostavam muito, quando a gente ia almoçar na casa dos irmãos aos domingos. Como era gostoso, irmãos. Podia ser a casa mais simples, mas a gente via ali o amor dos irmãos, a presença de Deus. Eu já falei lá na igreja de Itacuruçá, a gente conhecia as pessoas na casa delas, né? A gente vê às vezes as pessoas que querem cargos na igreja, quer ser professor da EBD, quer ter algum cargo na diretoria. A gente via nessas casas o amor dos irmãos pelo trabalho, a dedicação, não de uma forma assim diferente, mas de uma forma real, né? Então eu me alegrava muito com isso. Eu me lembro de papai e mamãe tinham muito carinho com vocês, muita dedicação, né? Isso que o pastor falou aqui, o papai era um pouco reservado com certas coisas. Ele não deixava que eu e o Edar soubéssemos de coisas, vamos dizer assim, ruins da igreja. Eles eram muito reservados nisso. Eles queriam que nós realmente tivéssemos, assim, fôssemos educados de uma forma que as coisas de Deus ficassem sempre em primeiro lugar, mas eles não deixavam transparecer para a gente até muitas preocupações que a gente percebia que eles tinham com o rebanho que Deus tinha colocado nas mãos deles. Papai dividiu o seminário com a igreja, né? Eu via a preocupação dele com isso, né? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, foram tempos muito bons da nossa primeira infância, da nossa adolescência aqui nessa igreja, e eu vendo aqui a recepção também que o pastor Eugênio e pastor Márcio estão tendo os irmãos continuam sendo carinhosos,
continuam sendo amorosos. Isso é muito importante, irmãos. É muito difícil quando a gente chega numa igreja, não tem calor humano, não tem aquela recepção. E tudo isso, irmãos, é transmitido pelo pastor. O pastor que está à frente da igreja é que transmite isso, né? Então, nós estamos vendo que os irmãos mantêm isso. Nós tivemos esse início do culto aqui também, nos sentimos muito bem. Vocês têm uma música muito boa, muito alegre, entendeu? Então, isso faz bem para o coração da gente, né? E dentro disso tudo, a gente vê que Deus tem um propósito para essa igreja, né? Os pastores que passaram por aqui, que deram o melhor de si por essa igreja, por esse rebanho, por essa localidade, né? A gente vê que tem se mantido realmente aquele princípio, aquele desejo, aquela alegria de servir a Deus, de estar na casa do Senhor aos domingos, né? E eu queria deixar, irmãos, uma palavra para os pastores que Deus ainda vai colocar e tem colocado aqui nessa igreja, que eles tenham realmente paixão pelas almas perdidas, né? Que eles tenham zelo pelo seu rebanho, pelos princípios bíblicos. Isso é muito importante. E os irmãos também que procurem guardar a palavra de Deus, que sejam perseverantes na palavra, que sejam dedicados, que sejam sempre inspirados por Deus para continuar o trabalho do Senhor, né? Aquela palavra que Paulo diz: sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? E eu não posso deixar de agradecer aos irmãos. A despedida de papai e da mamãe foram aqui naquele santuário antigo ali. A gente não se esquece disso, não se esquece que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena a gente olhar para trás, e como eu sei que eles viram, gratos a Deus pelo trabalho que Deus permitiu que eles fizessem aqui nessa igreja, né? Então, por tudo isso, irmãos, louvado seja Deus, que os irmãos sejam ricamente abençoados, que vocês tenham uma grande dedicação ao trabalho, junto com o seu pastor aqui, que Deus os abençoe muito. Irmão, eu queria consultar a igreja e convidar para se colocar em pé. Não sei se tem alguém aqui que esteve na posse do pastor Arnaldo. Eu acho que não, né? Esteve na posse do pastor? Eu queria pedir para que se colocasse de pé os irmãos que estiveram, irmãs que estiveram na posse do pastor Arnaldo. O Sebastião lá atrás, olha só. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, das irmãs, que constroem ou ajudaram a construir essa história. Quero pedir agora que fiquem de pé os irmãos que estiveram na despedida do pastor Arnaldo. Por gentileza, se colocarem de pé. Esse é um número maior. Tem um bocado de gente que pinta o cabelo de branco, irmão, para parecer mais maduro, sabe? Já está pintando também. Mas esses irmãos, eles participaram de um momento histórico muito precioso. Que Deus abençoe a história que os irmãos estão construindo. Podem se sentar nesta igreja. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela palavra e pelo carinho. Pastor Márcio, o senhor é esse que eles chamam de furacão, e que chegou arrancando toco no chão, e que teve o momento de Deus para, de alguma forma, desobstruir algumas situações travadas. E às vezes precisa mesmo de volume, de força, de agressividade, às vezes, para romper as dificuldades. Pastor, quais são as histórias mais pitorescas, as mais saborosas, as mais gloriosas que o senhor consegue se lembrar? Irmãos, quero saudá-los com a graça, com a paz do Senhor. Irmãos, a gente sentado aqui à frente, lembrando a história, cada um de nós, em seu ministério, aqui nesta igreja, tem momentos preciosos com o Senhor. Estava me lembrando que quando vim pastorear essa igreja, eu estava conversando com o pastor, eu concorri ao ministério, né? Outros pastores concorreram também, e o pastor Arnaldo já era conhecido da família.
pediu para concorrer, concorri. No dia que eu vim pregar aqui, era para pregar de manhã e à noite, estava com cachumba.